STF forma maioria e nega habeas corpus de Alan dos Santos. Vou ler aqui a notícia para vocês, depois a gente vai comentar ela. Pedido de defesa do blogueiro esbarra em entendimento do blogueiro. Só que eles falam blogueiro aqui, mas Alan dos Santos é jornalista. Esbarra em entendimento da Suprema Corte de não conhecer habeas corpus impetrado contra a decisão de ministro do STF. Vou explicar aqui. Quem deu as canetadas para prender Alan dos Santos foi o ministro Alexandre de Moraes. Então, o STF tem uma súmula que diz que se a prisão for por decisão monocrática de algum ministro do STF, a corte no seu entendimento, não deverá julgar pelo conhecimento do habeas corpus. Então, o STF formou maioria para negar o habeas corpus e determinou a prisão preventiva do blogueiro, como eles colocam aqui. Ele é investigado por suspeita de atuação em organização criminosa, crime contra a honra, incitação a crimes, preconceito e lavagem de dinheiro. A decisão do plenário é por uma questão processual, que aí explica o que eu falei em relação à súmula do STF. O caso está sendo julgado em plenário virtual por Edson Fachin, que é o relator, que votou para negar o provimento do habeas corpus, e foi seguido pelos ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia. Gilmar Mendes, né, se fosse bandido criminoso de verdade, ele teria aceito, mas não é. Então, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Nunes Marques e Luiz Fux. Nunes Marques, que foi indicado pelo presidente Bolsonaro também. E o ministro Alexandre de Moraes, por ser ele o autor da decisão, ele não vota. Em outubro de 2021, o ministro Alexandre de Moraes atendeu o pedido da PF e determinou a prisão preventiva de Alan dos Santos por suspeita de atuação em organização criminosa, crimes contra a honra e incitação a crimes, preconceito e lavagem de dinheiro. Em outra decisão, igualmente, a pedido da PF, o senhor Alexandre de Moraes determinou que o Google informasse lives e doadores do canal Terça Livre, que era o canal de Alan dos Santos, era um jornal que ele tinha no YouTube chamado Terça Livre, desde janeiro de 2020. Moraes também determinou o bloqueio de contas e de remessas de dinheiro a Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos, e requisitou a cooperação jurídica para sua extradição. A representação da Polícia Federal aponta que o investigado ofere vantagem econômica por meio de monetização de vídeos e de doações. Na avaliação do ministro Alexandre de Moraes, a prisão preventiva seria a única medida apta a garantir a ordem pública para que Alan dos Santos parasse de divulgar conteúdo criminoso por meio de redes sociais, com o objetivo de atacar integrantes de instituições públicas, desacreditar o processo eleitoral brasileiro e reforçar o discurso de polarização e gerar animosidade dentro da sociedade. Aqui, por exemplo, reforçar o discurso de polarização. O que significa? Significa que uma pessoa que tem pensamento contrário ao que o Alexandre de Moraes determina correto não pode falar, porque gera animosidade na sociedade. Enfim, o habeas corpus, em seu voto, o ministro Edson Fachin, relator, negou o provimento ao pedido por considerar que não é cabível habeas corpus contra a decisão monocrática proferida por ministro do Supremo. Conforme a orientação majoritária da Corte, não é cabível habeas corpus em hipóteses como as dos autos, por se tratar de right contra a decisão monocrática proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, que decretou a prisão preventiva do agravante. Fachin aplicou analogicamente a súmula 606 do STF, que no enunciado diz o seguinte: não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de turma ou de plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. Enfim, vamos lá. Você vê como a notícia já vem meio que... aqui está a notícia, né? A notícia que eu li não tem tanto assim... tenta influenciar tanto você para um lado. Porém, só o fato de citar como blogueiro e não jornalista, uma pessoa que é jornalista, já dá a entender que a notícia tem um viés esquerdista, ou pelo menos que quer uma mídia que quer agradar a corte. E o que acontece? Aqui fala sobre... Eu assistia basicamente o canal Terça Livre, e o que eu vi era o seguinte: questionamentos do Alan dos Santos em relação ao STF, como, por exemplo, no caso das lagostas do STF. Se você não conhece esse caso, pesquisa aí no Google. Lagostas STF. E de outras coisas que também, questão de gastos públicos. O do STF, se não me engano, tem um gasto anual de R$1 bilhão. E por aí vai. Ele questionava esse tipo de coisa, questionava coisas que a sociedade entende como errado nos órgãos públicos. E isso incomodava muito o Alexandre de Moraes.
E ele tinha uma voz muito ativa na internet, era seguido por muitas pessoas. Tinha um jornal onde ele conseguia muitas entrevistas a diversos políticos, diversas pessoas da sociedade participavam do jornal dele porque tinha credibilidade e tinha muita visualização. Muitas pessoas assistiam o conteúdo dele. E isso foi gerando um sentimento assim de que esse cara pode se tornar um cara grande na comunicação brasileira e a gente tem que acabar com ele logo. Tanto é que o Terça Livre, ele poderia até ter ganho, o Terça Livre era o jornal, o canal do Alan dos Santos, poderia até ter ganho uma concessão de TV, ou seja, poderia se tornar um canal de TV também. Eles estavam concorrendo para isso. Já havia até uma promessa para que isso acontecesse. Só que veio tudo isso e acabou. E ele fala assim que, aqui ele fala na decisão, que ele monetizava em cima disso. O que é monetizar em cima disso? É o que eu estou fazendo aqui, eu estou dando minha opinião sobre o que eu acho certo ou errado, e as pessoas assistem meu canal e com isso eu ganho dinheiro. Por quê? Porque eu estou produzindo conteúdo. Só que eles pediam para investigar a produção de conteúdo. Eu não vejo ninguém pedindo para investigar produção de conteúdo de canal de esquerda, por exemplo. Só de canal de direita. Ou, pelo menos no caso de canais de direita, que tem canais de direita que não fala nada, né? Fica só enchendo água com salsicha, só enrolando o povo. E tem canal de direita que vai lá e bota o dedo na ferida e mostra onde é que está errado. Que era o caso de Alan dos Santos. Ele se excedia nas palavras? Sim. Que pagasse pelas palavras onde ele se excedeu. Se ele cometia, aqui como fala, que ele teve palavras preconceituosas, que pagasse pelas palavras preconceituosas, certo? Que isso, aí você estaria punindo a pessoa que errou. Agora, você impedir a pessoa de falar, isso é censura. Nem na ditadura você era impedido de falar, você falava. Agora, depois você era punido os censuradores da ditadura. Agora, não lhe proibiam de falar. Né? Tipo assim, vamos proibir a pessoa de falar, desistir nas redes, não existia rede social, mas desistir da entrevista, não existia isso. Né? Se você batia de frente com o sistema, você era perseguido, certo? Mas você era punido depois de falar. Aqui não, você já é impedido de falar de forma geral. Enfim, é uma situação complicada. Alan dos Santos está sofrendo isso aí há muito tempo, mas não é novidade, outros já estão passando por isso também, inclusive qualquer um pode passar por isso, basta ser contra o que eles pensam. Enfim, você está sujeito a isso. Então é isso, se você gostou do vídeo, se inscreve, comenta, curte, compartilha esse vídeo para que chegue a mais pessoas, vamos ajudar o canal a crescer, vamos fazer fortalecer os meios de comunicação não tradicionais, né, dar voz a outras pessoas que pensam diferente, vamos parar de pensar igual manada, igual todo mundo pensa, igual a Globo determina, os meios de comunicação grandes determinam. Então é isso, se você gostou, se inscreve, tamo junto, até a próxima.